No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, vai dizer o seguinte: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido. Ou melhor, o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. O capítulo 13 de Mateus é um capítulo recheado de parábolas. Jesus ele começa falando com a parábola do semeador, né, ali às margens do mar da Galileia. E no versículo 44 aqui, ele vai nos deixar, né, vai falar sobre a parábola do tesouro escondido. O interessante é que na Palestina, nos tempos contemporâneos de Jesus, era comum os pais de família eles enterrarem uma parte dos seus bens ou até todo o seu bem, todos os seus bens, devido à insegurança que tinha devido às casas na época. As casas não têm muita segurança. Então, havia uma prática de encontrar tesouros escondidos. Jesus, então, sabendo disso, ele conta essa parábola e vai trazer uma semelhança ao reino dos céus com esse tesouro. O interessante é que aqui Jesus vai contar que o homem, após ele encontrar esse tesouro que estava escondido, Jesus não vai deixar explícito quem é esse homem. Talvez não seja, provavelmente o melhor, não tenha sido a pessoa que escondeu, porque há o fator surpresa, ele se surpreende quando encontra o tesouro, e aí Jesus vai dizer que ele vende tudo o que tem, compra o terreno para obter aquele tesouro. Hoje eu quero falar um pouco sobre tesouro escondido, ou melhor, o tesouro escondido. O que é esse tesouro? Alguns vão dizer que esse tesouro é a palavra de Deus, né? Outros vão dizer que, como diz assemelhar aqui, vai dizer que é o reino de Deus, o reino dos céus. Há uma frase que vai dizer bem assim: o maior tesouro está escondido dentro de você. Não precisa procurar em terrenos distantes. E de fato, o maior tesouro o Senhor ele colocou dentro de nós, porque há um anelo em cada um de nós para encontrar quem é esse tesouro. Há um escrito de Calvino que vai dizer isso, que há um anelo. Deus colocou um anelo, um desejo no coração do homem para encontrar quem é Jesus. E de fato, o tesouro escondido, se nós traçarmos um estudo simples nas Escrituras, não é difícil encontrar verdadeiramente quem é esse tesouro. Porque desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai falar sobre ele. Gênesis, já no Éden, o Senhor vai nos mostrar que aquele que estava preparado para ser sacrificado antes desde a fundação do mundo, seria o cordeiro preparado, quando o Senhor prepara as vestes, as vestes para cobrir Adão e Eva ali devido ao pecado. No capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, a Bíblia diz que aquele que viria, nascido da mulher, pisaria a cabeça daquele que nasceu da serpente, também traçando um ponto, já apontando para quem seria de fato esse tesouro que seria revelado. Então, os profetas, os escritos históricos, os escritos proféticos, os escritos, os salmos, os cânticos, os escritos dos cânticos, eles vão falar sobre esse tesouro que seria revelado, sobre aquele que estava escondido, oculto de fato, e que o Senhor traria a revelação dele sobre nossas vidas. Os estudiosos do Antigo Testamento, eles vão dizer que o Antigo Testamento era uma trajetória, ou era uma jornada. É uma jornada, ou melhor, para conhecer Cristo, ou melhor, para revelar Cristo. Porque o Antigo Testamento ele é sombra do Novo. Não tem como isolar um do outro. Um caminha com o outro, junto com o outro. Um manifesta a revelação do outro. Então, no Antigo Testamento, o Deus homem, Jesus Cristo, ele já vinha se manifestando, ele já vinha se mostrando, ele já aparecia como o anjo de Deus na teofania, mas já vinha se mostrando, e tudo através dos profetas e dos escritos, revelava-se que era Jesus. Então, quando Jesus ele vem, em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele começa a proclamar o reino dos céus, ele começa ali a pregar o evangelho após a tentação do deserto. Ele vai declarar que é chegado o reino dos céus. Ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Segundo especialistas, em grego, a palavra em grego para chegado quer dizer enzizo, quer dizer algo se aproxima. Jesus estava falando dele mesmo. Ele estava falando dele, e aquele que o encontra venderia tudo o que tinha para obtê-lo. Aquele que de fato tem um encontro genuíno, tem um encontro pessoal com Cristo, ele abandonaria e abandona as práticas desse mundo. Ele largaria, o desapego dessa vida para seguir de fato o Senhor. Nós vemos um exemplo quando ele chama os discípulos. Ele deixou mais explícito com Pedro, mas os outros discípulos, a gente vê o seguindo e largando tudo. A gente vê um exemplo daquela mulher o tanque de Jacó, em Samaria. A gente vê como exemplo, tantos exemplos poderíamos citar aqui. Mas eu queria deixar um exemplo claro, que é o caminho de Damasco, o apóstolo Paulo,
que é caminho de Damasco. Nós conhecemos a história, que a maioria indo seguir os discípulos de Jesus, ali com cartas para matar os discípulos, um dos maiores perseguidores da igreja na época. Ele tem o seu caminho de Damasco, ele cai por terra, ele encontra esse tesouro, e após encontrar, as escrituras vão dizer que ele abandona tudo para obter Cristo. E o interessante é que Paulo, quando ele vai então agora ter com os coríntios, ele pregando o evangelho, ele vai dizer aos coríntios, no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 15, ele vai dizer que ele procurou nada saber para obter Cristo e ser crucificado. Ele vai dizer que não usou de palavras de sabedoria, de conhecimento persuasivo humano, não. Embora ele tivesse todo o conhecimento acadêmico, embora ele tivesse sido formado aos pés de Gamaliel, embora ele tivesse duas cidadanias, cidadania romana e judia, embora ele tivesse toda a influência política, ele vai dizer, eu procurei nada saber para obter Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer que se nós esperarmos apenas as coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Por que ele vai falar isso? Porque de fato houve um desapego, ele compreendeu que nada nesse mundo pode afastar o homem em si de obter o maior tesouro, que chama-se Jesus Cristo. Porque onde está de fato o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Então, para finalizar aqui, Paulo ele vai falar aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 8. Ele vai dizer que eu procurei, fazer com que tudo que eu obtive aqui seja como esterco para obter Cristo. Paulo vai dizer que procurou, de fato, não se apegar, mas tudo que ele havia conquistado, tudo que ele havia obtido, tudo que ele havia, pode ter sido acadêmico, financeiro, tudo que ele havia conquistado aqui, ele vai dizer assim, eu procuro nada saber, ou melhor, eu procuro nada obter. Ele vai dizer, eu procuro que tudo isso seja como esterco para obter o maior tesouro, que é Jesus Cristo. O tesouro escondido chama-se Jesus. E aquele que de fato encontra, não se apega às coisas deste mundo. Aquele que de fato encontra, ele procura vender tudo que tem. Quando eu falo vender, eu falo palavras figuradas, falando aqui para que você venha vender tudo que você tem e seguir Jesus. Não, ele está falando assim, ele está falando sobre nós nos desapegarmos às coisas desse mundo, para de fato entendermos qual é o maior tesouro. Nosso tesouro não está aqui. Aqui as traças corroem, aqui os ladrões roubam, aqui mina, mas o tesouro ao qual nós obtemos no céu, esse tesouro de fato, ele dura perenemente, ele é eterno, ele não é transitório. Então, a pergunta que eu faço é, você já encontrou o seu tesouro? Você já encontrou o tesouro? Jesus já se revelou para você? Você já teve de fato encontro genuíno com Cristo? Já entregou a tua vida para Jesus? Porque quando alguém entrega a vida para o Senhor, ele nunca mais é a mesma pessoa. Ele de fato começa a entrar e viver em um novo e vivo caminho. E eu te faço esse convite hoje. Se você que está assistindo esse vídeo, chegou até o final aqui, está assistindo esse vídeo e não entregou a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Faça uma aliança com Ele. Deixa Ele entrar no teu coração, deixa Ele entrar na tua vida. E você vai ver que a tua vida, que a tua história, que o teu ano 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Jesus é o verdadeiro tesouro que estava oculto. Mas como João diz no Evangelho, no capítulo 1, mas o Senhor o revelou como Logos, como a palavra de Deus. E foi mostrar a tua glória. E aquele que o encontra, a tua vida é transformada e ele nunca mais é o mesmo. Que Deus te abençoe e que você venha ter um encontro. Você de fato vai encontrar esse tesouro. Em nome de Jesus.